Aula sobre psicolinguística. Bom, a psicolinguística aplicada à alfabetização, ela é necessária para evidenciar quais métodos de ensino-aprendizagem são mais importantes para cada tipo de aluno. Por exemplo, a escrita cuneiforme, em que eram usados hieroglifos, né? E até a escrita chinesa, enfim, pensando aí uma diferença da forma falada para a forma escrita. Com o passar do tempo, né, essa escrita ela vai sendo sistematizada e você vai ter sistemas de escrita em que se aproximam da linguagem, que é uma aproximação do som e da língua. Então, o texto ele vai ser discutido como uma invenção cultural, né, diferente da linguagem oral, pois não é inata, né, e requer aprendizagem. A neurociência vai mostrar que os neurônios de leitura, eles não são programados, né, biologicamente, mas que ele começa a reconhecer as palavras escritas, né, o que vai tornando esse processo de leitura e de compreensão um processo complexo. Então, a escrita e a leitura, ela é inventada a partir de um princípio de permanência do conhecimento, né, em que surgem novas adaptações cognitivas, então, novas formas de ligação e complexificação do pensamento são expostas. Então, os neurônios, né, da visão, eles, de forma original, eles eram voltados para o reconhecimento de objetos e posições no espaço e eles foram readaptados para a compreensão de letras, né, para permitir respostas rápidas e eficientes do cérebro referente à leitura. Então, o texto ele vai discorrer sobre essa ideia da invenção cultural, né, que vai fazer uma diferenciação da linguagem oral, pensando a sua estrutura e a sua forma de aprendizado. Em relação aos sistemas linguísticos, né, escritos, eles são formados por um número limitado de elementos gráficos, né? Então, esses traços invariantes. O que traria essa ideia de reprodução e reconhecimento das letras. Então, nós temos aí também os traços fonêmicos da fala, né? Que vão ajudar a gente a distinguir os sons. Esse processo de automatização, né, ele é essencial tanto na fala quanto na escrita, porque ele vai permitir que o foco mental ele seja direcionado para a construção de um sentido, né, dentro do que a escrita exige. Então, pensando que a escrita e a fala, elas estão conectadas de uma forma para funcionar de forma eficiente. Então, o texto ele vai destacar, né, que a escrita alfabética ela tem menos elementos de memorização, né, e por isso ela seria mais simples. E que isso traz, de certa forma, uma democratização do conhecimento, né, porque você acaba tendo mais gente que consegue decodificar, né, e acessar essa forma de letramento. E a psicolinguística aplicada à alfabetização, ela vai analisar os traços visuais das letras do alfabeto, né, para facilitar o ensino da leitura na escola. E aí tem outras letras, como letras curvilíneas, né, que vão fazer parte desse processo de alfabetização. Bom, a gente tem aí a posição vertical, horizontal inclinada, né? Tamanho,
das letras, podem ser curvas, retas, horizontais, são geralmente menores, e as relações entre os traços, né? Como que eles vão se conectar entre si. Então, algumas letras elas vão compartilhar os mesmos traços, né? Que seriam L, T, F, E, H, né? E tem outras letras que vão ser mais complexas, como B, D, P, R, B, D, P, Q, né? Que são traços mais curvos, que são mais complexos de escrita. E o texto, ele foca, né, nessa diferenciação visual de letras espelhadas, né? Então, por exemplo, BD, PQ, MW, né? E, às vezes, uma certa dificuldade de simetria visual que gera essa confusão, muitas vezes, dessas letras, que pode dificultar o aprendizado. Deixa eu ver o que mais que dá para falar. Bom, esse processo de aprendizado de escrita, ele vai passar por fonemas, palavras, frases, orações, períodos, até você conseguir chegar no que seria um texto. Então, nós temos aí, nos textos, né, uma pontuação na escrita versus a oralidade, a descoberta dos fonemas, o princípio do reconhecimento da fala, né? Em que o cérebro ele vai realizar um processo inicial dos dados acústicos e visuais dos sons e letras. E o princípio da invariância. Esse princípio afirma que somos capazes de reconhecer padrões estáveis, mesmo com variações. E a consciência fonêmica, né? Em que você consegue perceber os fonemas da fala, enfim, que essa parte vai ser bem importante para a alfabetização. Então, o que é um fonema, né? Então, segundo Jacobson, o fonema é um feixe de traços distintivos e não um som isolado. Ele não tem significado próprio, mas distingue os significados. Por exemplo, bala versus mala. O exemplo de análise, B versus M, né? Então, nós temos aí traços fonológicos. Né, ambos são consoantes, então obstrui o ar, né, e não é o B e não o M, né, então é momentâneo, o M ele é contínuo, né, M é nasal, o B não, ambos variam das pregas vocais, ambos são articulados como os lábios, nenhum usa a coroa da língua, né, então tem também essa parte do sistema fonológico, então como que você consegue reproduzir esse som. Então, o fonema não é som, porque o fonema não é som, né? Porque o fonema, ele é abstrato e psíquico, né? Ele é uma representação mental. Os sons variam conforme o falante, carioca ou gaúcho, por exemplo, mas o fonema permanece o mesmo se a sua função distintiva se mantém, né? Então, quando a gente pensa em bebês, eles distinguem sons universais ao nascer, né? Mas aí isso ainda não está envolvendo os fonemas, né? Então, os traços, eles são invariantes, que são armazenados na memória. O fonema é uma construção abstrata, né? E ele tem traços fonológicos, o que vai aprofundar essa discussão sobre o desenvolvimento da consciência fonêmica e a sua importância para a alfabetização. Então, por que o bebê não reconhece os fonemas? Porque ele ainda não tem conexões neurais maduras, né? E aí ele precisa ainda desenvolver o lóbulo parietal inferior para estabelecer conexão entre essas áreas. Então, nós temos evidências científicas, né? Então, que seria que nós não se reconhece fonemas como unidades abstratas, né? Que seria o paradigma de Haas. Não significa que ele tenha consciência fonêmica ainda. O que é necessário para desenvolver a consciência fonêmica, né? A criança precisa dominar o sistema alfabético, o alfabeto e a linguagem, e ela precisa distinguir os sons. Bom, a alfabetização ela tem que ser trabalhada junto com o ensino dos grafemas, né, que seria o sistema ciliar de alfabetização, que vai propor que a criança ela acompanha o dedo, o traçado das letras, né, enquanto ela traça, emite o som correspondente ao fonema,
Isso promove uma associação simultânea entre letra, som e significado, como também propõe o Montessori. A ideia aqui, né, que a consciência fonêmica, ela não surge naturalmente, mas que ela depende da aprendizagem do seu alfabeto, seu desenvolvimento é essencial para a alfabetização eficaz e deve ser integrada a práticas pedagógicas que envolvam movimento, som e visão simultaneamente. Obrigada.